reforma da Previdência foi um caos total. Total. Tem muita gente que vai cair da cadeira quando solicitar o seu benefício de aposentadoria ou de pensão por morte e vai descobrir que não terá o direito, ou que vai ter que trabalhar mais, ou que vai ter que esperar mais porque não vai ter idade mínima para aposentar. Tudo ao descaso e toda a maldade que foi feita na reforma da Previdência, em que, inclusive, mudou também a fórmula de cálculo. Você vai receber menos do que você receberia se você se aposentasse antes de novembro de 2019, quando foi aprovada a reforma da Previdência de Bolsonaro, que foi o segundo documento que ele protocolizou no Congresso Nacional depois que virou presidente da República eleito em 2018. O primeiro documento foi decreto de arma, liberando arma para os brasileiros. E depois o segundo documento foi exatamente a reforma da Previdência. Um caos total. E aqui, meu querido, não adianta querer enganar, não adianta, sabe? Porque aqui vocês não vão enganar, não. Não vão. Entendeu? Ele votou a favor da isenção do imposto de renda só porque não tinha jeito. Ele votou, não sei se você lembra, a favor da não cassação e da suspensão da prisão de Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão foi condenado a quase 80 anos de cadeia pelo assassinato de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro. E o Chiquinho Brazão era deputado federal e ele foi preso. Aí você sabe que faz parte da imunidade parlamentar que a casa respectiva a qual o deputado ou senador faz parte pode suspender a prisão preventiva de um deputado que porventura venha a ser preso. E isso passou no plenário. E ele estava nos Estados Unidos e fez questão de gravar um vídeo dizendo que tinha que ser relaxada a prisão de Chiquinho Brazão e que ele não deveria ser cassado. Exatamente, Mayra. Inclusive. Pois é, quem? Flávio Bolsonaro. Então, assim, não tem como, né, gente? Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Os dois se manifestaram pela não cassação e pela não manutenção da prisão de Chiquinho Brazão, que agora está condenado. Chiquinho Brazão, Domingos Brazão e Rivaldo Barbosa. E outros, e notadamente o matador Rony Lessa. Rony Lessa, 90 anos de cadeia, e eles pegaram quase 80 anos de cadeia. E eles ali tentaram ali, né, ver se relaxava a prisão do Chiquinho Brazão. Notadamente Eduardo Bolsonaro na Câmara de Deputados Federais, com apoio de Flávio Bolsonaro também. Então, assim, parece que esse povo gosta de bandido, né? Então, fica difícil. E a casa vai caindo. Enquanto isso, Cristiano Zanin dá a sua decisão e diz que não haverá a substituição do atual governador do Rio de Janeiro. O atual governador do Rio de Janeiro é o Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça, tá? Ele substituiu quem? O então cassado e inelegível hoje, Cláudio Castro, que daqui a pouco tem que ser preso. Coloquei Cláudio Castro na cadeia. Eu não sei o que ele está fazendo fora da cadeia, né? O ex-governador do Rio de Janeiro. Cláudio Castro nomeou seu vice para conselheiro do Tribunal de Contas, então não tinha vice. Aí era para assumir quem? O presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa está preso e já foi cassado. O Rodrigo Bacelar, que é do mesmo grupo de Cláudio Castro, que é do mesmo grupo do Flávio Bolsonaro. Olha aí, mais um bandido na história. Pois é, aí não tinha sucessor. Aí quem era o próximo? O presidente do Tribunal de Justiça, que assumiu o cargo do governo do Rio de Janeiro. Aí eles fizeram uma eleição lá e colocaram o Douglas Ruas, que é do grupo político do Cláudio Castro, para ver se assume o governo do Rio de Janeiro. Aí o Cristiano Zanin falou, não, esse ato já foi, não tinha cadeia sucessória, porque não tinha presidente da Assembleia Legislativa à época, e foi nomeado, então, o presidente do Tribunal de Justiça. E não vamos retroceder agora, vai continuar ele sendo o governador, até o Supremo decidir se vai ter eleição indireta ou direta. E acredito que será direta, porque o fator ensejador do afastamento do Cláudio Castro foi eleitoral, assim cabe uma eleição direta, onde o povo do Rio de Janeiro vai escolher o seu novo governador para esse mandato tampão, até 31 de dezembro desse ano, em que janeiro assume o novo governador eleito em outubro agora pelas eleições agora. O Supremo vai decidir isso ainda. O Supremo pode até decidir que o presidente da Assembleia, o presidente do Tribunal de Justiça continue esse mandato tampão.
por uma questão de comodidade, e muito, muito mais de comodidade, não esse é o termo, de modicidade, de economia para o povo do Rio de Janeiro, do que ter esse troca-troca. Aí muda, vai, aí gasta mais, vai outro, coloca outro pessoal, aí vira aquele Zé Telo, que vai causar prejuízo para o povo do Rio de Janeiro. Mas quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. E só dele não ter colocado Douglas Ruas ali, gente, já está ótimo, porque, infelizmente, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, pelo que parece, não tem condições ética, moral, até diria penal, de assumir o governo do Rio de Janeiro. E daqui a pouco, Cláudio Castro também deve ser responsabilizado. Vamos ver a fala do Freixo, um tico-tico em relação a essa situação aqui, tudo bolsonarista envolvido. Salve, gente! Notícias sobre o Rio de Janeiro, a melhor confusão do planeta. O bando do Cláudio Castro, o governador que acabou de ser cassado e se tornou inelegível, por uma ação nossa, ele quer que a nova eleição seja indireta, para que o seu bando, que hoje domina a Assembleia Legislativa, continue no poder, continue fazendo tudo o que fez. Pois bem, o governador do Rio de Janeiro, nesse momento, que é um governador interino, presidente do Tribunal de Justiça, o Ricardo Couto, ele fez mais de 600 demissões. Gente, preste atenção, 600 demissões no curto espaço de tempo que ele está governando o Rio de Janeiro. Você sentiu falta de algum serviço, alguma coisa? Obrigado, Cassiane. Ele está revendo contratos. Coisa boa. Obrigado, superfaturamento, Neto. sobrepreço, desperdício e irregularidades. São essas as coisas encontradas. Então, para além das 600 demissões, esses contratos são R$100, gente. 80 bilhões de reais nesses contratos absolutamente suspeitos, revistos nesses momentos. Eu entrei com a ação que ganhou e tornou o Cláudio Castro inelegível. E vou continuar brigando na justiça para que o Rio de Janeiro tenha eleição direta e que a gente possa ter a democracia restabelecida e a vida de todo morador do Estado tratada com dignidade. Gente, eu vou te falar, viu? O Ricardo Couto está no meio aqui, ó. É o presidente do Tribunal de Justiça. Esse que está do lado dele, olhando para cima, é o Douglas Ruas, que queria assumir o governo do Rio de Janeiro, deputado estadual, que virou presidente da Assembleia Legislativa agora, e que é do mesmo grupo aqui de Cláudio Castro, que já está cassado e inelegível, daqui a pouco vai virar presidiário. E o Cristiano Zanin disse que ele não vai assumir, que quem continua é o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, que está fazendo uma devassa ali no governo de Cláudio Castro. Está passando um pente fino em todos os contratos de licitações, está mandando um monte de gente embora de contratos que não fazia serviço nenhum, era só cabide de emprego, e está descobrindo outras maracutaias aí, outras situações que em breve devem ser reveladas para todos nós. O rastro de bandidagem, de corrupção, de ali envolvimento com milícia e organização criminosa está sendo passada a limpo nesse momento. E ressaltando, né, que o aliado dele, o Rodrigo Bacelar, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, que foi cassado também, que está preso, é aliado do grupo político do Cláudio Castro, que a priori estava envolvido com ação no curso do processo, obstrução de justiça, e que foi preso porque encontraram provas de envolvimento com milícia e de favorecimento ao Comando Vermelho. Grupo Cláudio Castro, que também tem ali o mesmo grupo, inclusive do Flávio Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque esse que está preso, Rodrigo Bacelar, ele era o escolhido de Bolsonaro, já recebeu a medalha de Bolsonaro e tudo, ele era o escolhido para suceder o Cláudio Castro. Por isso que o Cláudio Castro nomeou seu vice como conselheiro do Tribunal de Contas, para a vaga ficar vacante, sem ninguém. Aí, quando ele se descompatibilizasse do cargo, como ele fez, só que o TSE não validou e cassou ele mesmo assim, quando ele descompatibilizasse, quem assumiria, então, já que não tinha vice, seria o presidente da Assembleia Legislativa, o Rodrigo Bacelar. Só que eles caíram no cavalo, porque Rodrigo Bacelar foi preso. Foi afastado do cargo de deputado estadual, depois foi preso, foi solto e agora foi preso novamente. Aí não tinha como colocá-lo para sucedê-lo o Cláudio Castro, porque era esse, e ele inclusive já tinha a bênção e, ali dos bolsonaristas, de Bolsonaro e dos seus filhos, notadamente com aliança com Flávio Bolsonaro. Tá vendo que não
É um Cadê os rolo, filhos, gente? só sai coisa que não presta quando mistura com esse povo. O deputado federal Ottoni de Paula também falou sobre a decisão do Cristiano Zanin. Vamos ver o que ele fala aqui. Presta atenção. Pessoal, notícia maravilhosa para o povo do Rio de Janeiro. Saiu agora a decisão do ministro Zanin, o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, continua como governador interino do Rio de Janeiro. Douglas Ruas, o novo presidente da Alerj e candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, que representa a quadrilha do Cláudio Castro, que tem como apoio político o Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, que infelizmente estão patrocinando essa roubalheira no Rio de Janeiro, porque se não estivessem patrocinando, já teriam rompido há muito tempo com esse grupo que acabou com o estado do Rio de Janeiro. Mas não, Flávio tem interesses com esse grupo. Enfim, o Douglas Ruas representa esse grupo político que acabou com o Rio de Janeiro e ele queria assumir, já que ele ganhou como presidente da Alerj. O ministro Zanin não aceitou. Disse que o desembargador Ricardo Couto continua governador. Isto é uma bênção para nós do Rio de Janeiro. Por quê? Porque agora significa que as exonerações que estão acontecendo vão continuar acontecendo. São milhares as investigações, o pente fino nas licitações, que na verdade esconde uma grande roubalheira dessa quadrilha, vai continuar acontecendo. Se Douglas Ruas senta naquela cadeira, acabou tudo isso. Essa turma que está sendo exonerada, voltaria todo mundo. E as investigações, o pente fino nas licitações acabaria. Obrigado, Mayara. Obrigado, Adélia. Eu lhe agradeço. Vambora, gente. Em nome do povo do estado do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, por não permitir que o representante desta quadrilha assuma o governo do nosso estado. Mas o chefão tem que ir para cadeia, né? Coloque aí, meu querido, Cláudio Castro na cadeia. Isso tem que acontecer. Agora, outro também tem que ir para cadeia. É o ex-governador do Distrito Federal, que também descompatibilizou, porque já é pré-candidato ao Senado, que é Ibanez Rocha, outro bolsonarista. Que, pelo que tudo indica, está envolvido até o pescoço com a fraude do Banco Master, porque usou o BRB, o Banco Público, com dinheiro público para comprar ações de mais de 12 bilhões de reais de ações podres do Banco Master. Então, assim, pelo amor de Deus, gente, tem que haver justiça, porque senão daqui a pouco o Ibanez é eleito senador. Cláudio Castro não, porque já está inelegível, mas Ibanez Rocha ainda não. É uma situação grave. Ibanez e Castro na cadeia já. Bota. Não me deixe falando sozinho, Por favor, me ajuda. Enquanto isso, deixa eu te falar uma coisa. André é engraçada, né, gente? Ela tem um jeitão todo dela de narrar e é muito legal isso. 72, gente. 7 pessoas ajudam com 10. A gente fecha rapidinho aqui essa meta, gente. Live deliciosa hoje, com muita informação. Coisa aqui. Vocês viram, né, esse final de semana agora? O atentado a Donald Trump? Vamos falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu só quero abrir um parênteses aqui. Eu achei meio estranho o cara tá vivo ainda, não vou mentir para vocês. Por quê, André? Porque a polícia americana, ela mata muito. Se você estiver armado, então você já está morto. E o cara chegou a dar um tiro num policial federal de lá. Só que ele estava de colete, por isso que ele não morreu. E ele tá vivo. Esse cara tá vivo, com um monte de atiradores de elite lá dentro para proteger o presidente, e o cara saiu vivo. Aí esse atentado pode ser uma grande fraude, né? Eu não estou dizendo que é. Eu só estou dizendo que, não vou mentir, me soa muito estranho que o cara saiu vivo. Quem fez o atentado lá. Porque não é esse o modus operandi da polícia americana. É matar mesmo. Principalmente atentado contra presidente lá da República. Mas, enfim, nós vamos falar e vou mostrar as cenas daqui a pouco para você. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui.
Segundo informações, Donald Trump prepara um novo pacote de maldades contra o Brasil. Novo tarifaço, pode vir lei Magnitsky, pode vir suspensão de vistos, e o principal, tarifaço. E tudo por quê, André? Tudo por causa do nosso Pix, tudo por causa da Rua do Brás, lado de São Paulo, que eles estão dizendo que está prejudicando a economia americana. Olha que absurdo, gente. E eu fico pensando, cadê esse povo aqui? Cadê o Nicolas Ferreira para proteger o nosso Pix? Cadê o Tarcísio de Freitas para proteger o nosso Pix, a nossa soberania? Cadê o Eduardo Bolsonaro? Cadê o próprio Flávio Bolsonaro? Cadê esse povo que tá caladinho? Ei, sai, capeta! Sai, Cadê capeta. esse povo? Você já percebeu que eles estão caladinho sobre isso? E que daqui a pouco vai vir outro pacote de maldade de Donald Trump? Tudo porque, principalmente, ele quer acabar com o Pix. Mas por quê, André? Porque eles estão dizendo que o Pix está prejudicando os cartões com bandeira americana, os cartões de crédito que a gente usa aqui, em tudo quanto é lugar, com bandeiras americanas, né? Estão prejudicando eles, porque a gente está fazendo muito Pix, não usando mais cartão tanto. E aí, cadê esse povo aqui para defender o Brasil? Meu querido, tá complicado. O Pedro Rousseff falou aqui, um tico-tico, sobre essa situação aqui. Então, mudo e calado. Será que vão apoiar Donald Tranqueira? Ou vão ter coragem de se posicionar a favor do povo brasileiro? O que você acha? Eu acho que vai ter que se posicionar. E isso é urgente, porque nós temos que saber quem é patriota e quem é traidor da pátria. É essa a situação. É essa a situação que está em voga. Não vão defender o Pix? O Pix é nosso. O Pix é do Brasil. Vão ser borra-botas, vira-latas de Donald Tranqueira, de americano? Como é que é isso? Veja o Pedro aqui falando tico-tico. Presta atenção. Os Estados Unidos estão preparando contra o Brasil, Lorival. Já está mais ou menos definido que pode ficar em torno de 30% o tarifaço que os Estados Unidos devem aplicar sobre os produtos brasileiros. As alegações são as mais diversas. Vão desde o PIX, né, que segundo eles o Banco Central acaba favorecendo o PIX em detrimento dos sistemas de transferência financeira dos Estados Unidos. Eles acusam o Brasil também Gente, 10h41, vamos fechar essa meta, 62 é o que falta. De violação da propriedade intelectual, de usar ali a Rua 25 de Março, enfim. É impressionante como que a gente avisa, mas parece que o povo não entende. Essa última declaração de Donald Trump, que é basicamente uma guerra comercial de novo contra o Brasil, agora o Pix que você usa todos os dias para poder comprar o pãozinho, a carninha e a cervejinha está literalmente em risco. Agora, as roupinhas que você compra na 25 de março ou no mercado da sua cidade também virou o ponto-alvo de ataque do Laranjão dos Estados Unidos. E sabe o que eu acho engraçado nisso? É que nesse momento, Nicolas Ferreira e toda a companhia de gado raivoso estão absolutamente calados. Logo eles que sempre falavam que Bolsonaro foi o criador do Pix. Cadê você, chupeta, defendendo seu país agora? Essa é a maior hipocrisia de todas. Eles se dizem patriotas, mas quando o Laranjão tá aqui, ó, atacando a gente, os únicos que defendem e atacam de volta é a gente e o presidente Lula. Nesse momento que a gente tem que ver quem de fato é patriota e quem não é. Porque se a gente não fizer alguma coisa e agora o seu Pix e as suas brusinhas, ó, vão pro brejo por causa do Laranjão. Compartilhe esse vídeo, porque nós temos que mostrar a verdade para todos os brasileiros. Independente se você é de esquerda, de direita, agora é um momento de união. E preste atenção, quem não tiver com a gente, quer dizer que tá com eles. O que Exatamente isso, gente. Porque assim, nós temos problemas, eu sempre comento isso com vocês. Nós temos problemas, o Brasil tem problemas? Tem. De ética, de moral, de criminalidade, inclusive dentro da política, temos. Mas os nossos problemas, Gabriel. nós que temos que resolver. Maravilhoso. Nós, povo brasileiro, soberania brasileira, nós que temos que resolver. E nós não podemos aceitar que Donald Trump, o regime trumpista, venha querer ser um manda-chuva, ou venha nos tratar como colônia, como capachos ou vassalos deles, americanos. Cada um com a sua soberania, com a sua jurisdição.
E Donald Trump não é xerife do mundo, nem tampouco do Brasil. E Donald Trump, ele quer mandar na nossa economia, ele quer mandar no nosso Brasil. A gente sabe muito bem que ele tem interesse em roubar também o Brasil, notadamente a questão das terras raras, não é? Que eu expliquei muito bem explicadinho para vocês em relação ao contrato que Ronaldo Caiado fez com a empresa americana. Já falei para vocês, esse contrato pode até existir e pode ter sido feito, mas se não tiver assinatura de representantes do governo federal, não vale nada, porque é uma questão de soberania. Terras raras é uma questão de soberania, que a União é competente, e além disso, os minerais no Brasil são bens da União. Já expliquei isso para vocês, tudinho na live anterior. Então, assim, eles querem as nossas riquezas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!